Você sabia que os animais têm direitos previstos na Constituição? A proteção é válida, por exemplo, contra maus tratos e abandono. Para explicar melhor sobre esses direitos, o programa 30 Minutos recebe a advogada de proteção animal Viviane Alexandre. Olá, Viviane, obrigada pela presença. Obrigada a vocês por terem me convidado. Viviane, para a gente começar, explica basicamente como que funciona o direito dos animais. O direito dos animais está previsto na legislação ambiental, hoje na Lei 9.605 de 98. Então, nós temos a Constituição que fala sobre a questão ambiental, sobre o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e os animais fazem parte da fauna, então por isso que eles são tutelados pela Constituição, e especificamente os animais na Lei 9.605, que é essa lei de crimes ambientais, que prevê que qualquer tipo de maus trato contra os animais tem uma penalidade de 3 meses a 1 ano, sendo isso que pode ser aumentado, né, de acordo com o grau de maus tratos, enfim. É uma legislação branda, né, que a gente costuma falar. Nós estamos tentando modificar agora o Código Penal para que seja incluído realmente vários crimes de maus tratos, zoofilia, né, várias formas de tortura, e para que a pessoa realmente, efetivamente, vá para a cadeia, que hoje não é o que acontece. O que se deve fazer? A quem deve procurar quando se vê um animal sendo maltratado? É muito importante saber realmente a quem procurar. Hoje nós temos uma delegacia especializada em Ribeirão Preto de defesa dos animais, que fica na Rua Goiás. O telefone de lá é 3610 6067. Então, você vê um animal que está sendo maltratado no vizinho, na rua, em algum lugar, né, circo, que pode acontecer também, tem que informar a delegacia. Delegacia está fechada, depois das 6, plantão policial. Nas cidades onde não tem delegacia especializada, a delegacia comum é responsável, porque é um crime. Não, tem gente que acha que não sabe que é crime realmente maltratar animais. Não é crime, apesar da lei ser branda hoje, e a gente está trabalhando para mudar, é crime, a pessoa perde a sua primariedade, ela vai ficar fichada, então as pessoas têm que comunicar para que as autoridades possam agir. Então, sempre procurar a delegacia, sempre procurar a polícia militar ou delegacia. E existe diferença para um animal que tem dono para um animal de rua? Não, os maus tratos são iguais. E você pode fazer uma semelhança com o que seria maltratar, para saber assim, o que é maus tratos. É o que seria exatamente maus tratos com relação ao ser humano também, tá? É deixar passando fome, deixar no frio, deixar preso com correntes, deixar em um lugar fechado, no sol, na chuva, bater. Então, assim, não é só aquela ação de bater ou de matar. Sim, essas também são evidentemente de maus tratos, mas a gente tem que ficar de olho também nessas questões que passam batidas e as pessoas não entendem como maus tratos. Sim, é maltratar, deixar presa, maltratar, deixar no sol e na chuva, maltratar, deixar sem medicamento, sem veterinário quando é preciso. As pessoas têm que se conscientizar de que o animal é uma responsabilidade e que não cuidar desse animal a partir do momento em que você o adotou é crime e essa pessoa vai responder por isso. E então a vivissecção animal, que é o uso de animais como cobaias, é crime? Vai contra o direito dos animais? Vai contra o direito dos animais, sim. Como direito no sentido filosófico, né? Porque que acontece? A gente tem a legislação que fala da questão ambiental e nós temos legislações esparsas que falam também da necessidade de uso de alguns animais em experimentação científica. Só que isso é muito regulamentado no Brasil. Na teoria, o que acontece? Você deveria filmar, quando há necessidade realmente de usar um animal numa experimentação, filmar o resultado disso para que outras turmas possam ver através de uma filmagem e não usar um novo animal para fazer exatamente o mesmo experimento. E também não há necessidade de usar um animal para fazer alguma coisa que já sabe. Por exemplo, a gente tem casos, por exemplo, de turmas que vão lá e matam um rato com veneno para rato, estricnina, e vê a situação. É filmado. Mesmo que está sendo filmado isso, é público e notório que esse tipo de veneno mata. Então você não precisa usar esse animal para isso, né? Há uma evolução das universidades que tem mudado essa tendência, proibindo o uso de animais em vivissecção, né? Usando outras alternativas. Isso é uma tendência mundial, não só no Brasil. Tem acontecido aqui também, mas é uma tendência mundial. E, Viviane, em relação aos animais de tração, que na maioria das vezes são usados para trabalho, existe algum direito especial?
É a mesma legislação. Vê um animal de tração, um cavalo ou até um boi, né, carregando uma carroça, ele está em condições, ele está maltratado, ele está machucado, está magro, está no sol e na chuva, percebe que está em condições de maus tratos, tem que informar a polícia, chamar a polícia militar, tem que fazer o boletim de ocorrência, que normalmente nesses casos quando é na rua, então não dá tempo de você fazer o boletim de ocorrência, porque senão o cara vai embora. Então você tem que chamar a polícia militar para ela agir, para que aquela pessoa seja enquadrada na lei de crimes ambientais. E como que entram as montarias nessa situação? São legais? As montarias, eis a questão. Essa é uma grande polêmica que a gente está aí discutindo no Brasil afora, da legalidade ou não da montaria. Por quê? A partir do momento que você olha na Constituição e fala que é dever de toda a coletividade do Estado defender a fauna e a flora, e os animais são fauna, você tem que entender que o contrário é crime. E tem a lei ambiental que fala de maus tratos. As montarias, as laçadas, nós temos tido vários entendimentos jurisprudenciais qualificando isso sim como maus tratos e proibindo. Algumas cidades, inclusive, através de lei própria, têm proibido a realização de rodeios, montarias. Tanto é que a gente vê muitos casos de animais que são mortos, fala, eles são bem tratados. Como que você é bem tratado num lugar onde alguém torce o teu pescoço, onde alguém aperta a sua virilha? Como que você é bem tratado se alguém está te batendo de alguma forma? Então, não existe uma situação de bem-estar para esses animais. Então, a legislação, a gente tem visto o direito evoluir no sentido dos tribunais entenderem realmente que é um caso em que precisa ser reconsiderado. Não pode ser considerado uma cultura nacional, porque ela não é uma cultura nacional. E essa questão de cultura é uma coisa de evolução mesmo. Era cultural, em um tempo muito antigo, colocar os gladiadores, né, para lutar. E isso eles foram considerando, falaram assim, não, isso daí é um atraso, isso é primitivo, temos que evoluir. E essa evolução, ela é necessária. As touradas na Catalunha foi proibida agora também, mesmo sendo tradicionalíssimo. Por quê? Porque eles começaram a entender que os animais são sencientes e que eles precisam sim ser tutelados, ser defendidos, né? E essa é uma briga que nós estamos tendo. Aqui em Ribeirão Preto nós tivemos o primeiro dia uma liminar que proibiu realmente, não a realização do rodeio, mas falou assim, olha, você pode fazer a montaria, desde que não use sedem, desde que não use corda américa, desde que não use nenhum tipo de espora, você pode realizar. Como que você faz um boi pular se você não tem nada disso? O boi não pula naturalmente. Muita gente fala, o boi pula sim, vocês estão enganados. O boi não pula. Então, por isso eles não realizaram, porque não poderiam realizar com nenhum tipo desses instrumentos. O tribunal confirmou essa liminar, falando que vai de acordo com o entendimento que eles têm lá. O Ministério Público tem como filosofia também considerar o rodeio como maus tratos. Então, é uma briga, assim, hoje é uma luta que nós estamos travando no judiciário, com alguns juízes entendendo que é permitido e outros juízes entendendo que não é permitido, como aconteceu. Até que aqui, por conta de uma questão jurídica local, eles conseguiram mudar de vara esse processo, mas teve realmente esse entendimento em primeira instância que foi confirmado em segunda instância. Eles conseguiram depois, na sexta-feira, mudar para uma outra vara onde o juiz tinha um entendimento mais flexível. Você havia falado que, dependendo de cidade, não há o rodeio. Então é uma lei municipal que a Câmara institui e, se aprovada, não há mais o rodeio. É só isso? Exatamente, é só isso que precisa. Uma lei municipal. Porque há um projeto de lei em âmbito estadual querendo proibir o rodeio. Há um projeto de lei em âmbito federal. Só que é muito mais difícil você aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, muito mais na Câmara Federal, do que no município. Então as cidades têm trabalhado para proibir o rodeio de cidade a cidade. Até que nós chegamos nesse ponto aí de proibir com uma lei estadual, com uma lei federal, assim como a questão do circo, a proibição do uso de animais em circo. É uma lei estadual hoje. No estado de São Paulo é proibido o uso de animais em circo, né? Mas enquanto não era, cada cidade foi proibindo, através dos seus vereadores, através da sua prefeitura conversando. Então, só que não é todo mundo que tem esse interesse, que fala assim, eu vou peitar, eu vou colocar assim, porque é realmente uma situação complicada, você ganha aval de um lado, perde do outro. Então, mas nas cidades que têm interesse, que perceberam que realmente não precisam disso, por exemplo, Araraquara, né? São Paulo, Campinas, não existe realização de rodeio por conta de lei municipal. Eles se uniram ali e não existe. Bem interessante.
E você já falou que as leis de proteção animal, elas são bastante brandas, né? Você acha que só a punição mais severa é o suficiente para mudar esse cenário? Para a gente finalizar agora? Olha, não acredito que seja suficiente. A legislação ela tem que ser mais severa, sim, para a pessoa saber que ela vai ser punida efetivamente através da cadeia. Que hoje ela é punida, mas ela não vai para a cadeia. Só que não adianta só a punição. Você tem que ter educação. É muito importante educar a população para mostrar a ciência dos animais. Eles merecem respeito, eles têm que ser respeitados. A sociedade tem que ser reeducada para que ela respeite os animais. Nós temos também que aumentar a quantidade de castrações nas cidades. Por quê? Porque os animais, principalmente os domésticos, eles estão se procriando, um atrás do outro, né? Não tem controle populacional. Quando fica na natureza, ela mesma se ajeita, né? Ela mesma se adapta. Agora, dentro da cidade, isso não tem. Então, assim, precisa de uma série de políticas públicas, realmente. A questão da identificação é muito importante, porque hoje a gente até com pena branda, não consegue pegar quem abandona o animal. Por que não consegue pegar quem abandona? Porque aquele animal não está identificado com o chip, por exemplo. Se ele estivesse identificado com o chip, no momento em que pega o animal, já sabe, aquele foi o dono, não tem nenhum registro de perda, ele abandonou. Então aí ele pode ser punido adequadamente. Sem contar que o próprio município, além de ser enquadrado na lei federal, o próprio município pode colocar uma multa para quem abandona também. Que é um plus, vai junto a lei federal e mais a lei municipal colocando uma multa para quem abandona o animal. Por quê? Porque isso, você coloca um animal em risco, coloca pessoas em risco, porque na realidade o animal está ali, você pode atropelar, pode causar um acidente, esse animal ele passa a ser uma fonte de vetor se ele não estiver vacinado, então precisa realmente ter um trabalho de várias nuances, sabe? A parte da saúde, da castração, da identificação, a conscientização da população. É muito importante para trabalhar junto com essa questão da legislação. E são medidas até simples, né, Viviane, que mudam um todo, né? Mudam todo um contexto de uma cidade. São medidas simples, sim. São medidas que já foram exaustivamente estudadas, né? Eu fiz até um trabalho de monografia exatamente em cima disso, políticas públicas para combater o abandono, que realmente são coisas fáceis. Um chip hoje ele não é caro. Você também pode usar o método da tatuagem. Então, você fazendo esse controle, incentivar a castração na cidade, usa as escolas ONGs, as ONGs estão aí disponíveis para ser usadas para poder ir nas escolas dar palestra, conscientizar a população. Então, esse trabalho conjunto prefeitura e ONGs é muito importante e dá resultados, mas tem que ter boa vontade. Exatamente. Viviane, muito obrigada pela participação aqui no 30 Minutos. Obrigada a você. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, pula corda, cobra cega, doação de brinquedos. Tá aí uma brincadeira que você tem que fazer. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. O 30 Minutos é um telejornal produzido pelos alunos do terceiro ano do curso de jornalismo da Barão de Mauá. Nele você encontra, além de notícias e informações, reportagens especiais voltadas para o jornalismo público. São os jovens jornalistas da Barão de Mauá levando a você, que acompanha o NET Cidade, um jornalismo diferente das emissoras comerciais. Cidadania, atualidade e cultura. Assista o 30 Minutos e veja Ribeirão com outros olhos. Mais um. Isso. Parece brincadeira, mas não é. A dengue mata mesmo. Fanatismo é uma paixão cega que leva alguém a excessos em favor de uma religião, partido ou esporte. Neste caso, o futebol. Hoje, no 30 Minutos, recebemos um membro da torcida organizada do Botafogo, Lucas Vinícius, que vai nos contar um pouco dessa paixão pelo time.
Olá, agora começamos mais um 30 Minutos de entrevista. Estamos aqui com o Lucas Vinícius, um torcedor fanático do Botafogo. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, Lucas. Obrigado pelo convite. E para começar falando sobre fanatismo, eu queria que você falasse desde quando você é botafoguense, que além de fanático, você é um botafoguense, né? Em primeiro Isso, lugar. eu sempre digo que veio do sangue, né? Desde que eu nasci, desde que eu estava lá na barriga da minha mãe, eu já sou botafoguense. Que veio meu avô, pai da minha mãe, jogou no Botafogo na década de 40. Meu outro avô, pai do meu pai, também era um torcedor fanático pelo Botafogo. Isso passou para o meu pai. Hoje, graças a Deus, eu e meu irmão somos botafoguenses desde do berço, né? E isso é uma coisa que vai aumentando cada vez mais conforme a gente vai participando, vai se empolgando cada vez mais com o time, acompanhando ele. É muito bom. E tem alguém na sua família que não é botafoguense? Eu tenho um cunhado, né, que casou com a minha irmã, aí não tive como escolher muito, né? Ela que escolheu, mas não tem problema. O sobrinho